Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um capítulo do nosso programa O Espírito da Letra, que está estudando o livro No Mundo Maior. Esta obra que é uma verdadeira aula do mundo espiritual para nós que estamos na vida física, de autoria do Espírito André Luiz, através da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier, conforme você está vendo aí as capas diferentes que esse livro já teve. O capítulo de hoje vai em continuidade ao capítulo da semana passada, fazer aquele contraponto entre o conhecimento e a capacidade de amar, conforme Calderaro tinha explicado no finalzinho do capítulo 4. Nós nos recordamos aqui das palavras do instrutor que afirmava a André Luiz estarem ajudando no que podem, mas ainda não podiam amar o suficiente para transformá-los. Por isso a irmã Cipriana estaria vindo para fazer este trabalho. E o poder do amor é o título deste capítulo 5º, que vai estampar para a nossa compreensão essa maravilha do sentimento sincero e verdadeiro. Vamos então ao texto. Você pega o livro e agora nós vamos para a nossa sala de leitura. Vamos lá. A mensageira aproximou-se e saudou-nos. Calderaro apresentou-me atenciosamente, porque na verdade a Cipriana conhecia Calderaro, mas não conhecia o André Luiz, né? Ela fixou o triste quadro que estava ali diante dos seus olhos e disse ao assistente: Calderaro, eu o felicito pelo socorro que nos últimos dias você vem prestando aos nossos infortunados irmãos. Agora, atacaremos a parte do serviço convictos, que é a parte final, convictos do êxito do trabalho. E ele, humilde, respondeu: meu esforço foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. A irmã Cipriana sorriu, afável, e disse: como, meu amigo, nós atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? Ó, irmã, o conhecimento pode pouquíssimo comparado com o muito que o amor pode sempre. Uma expressão singular estampou-se na fisionomia da emissária, como se essas referências lhe ferissem fundo a sua modéstia natural. Ocultando os méritos que lhe eram próprios, ela disse: o Divino Senhor sabe que ainda estou a grande distância da realização que me atribui. Sou frágil e imperfeita, e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. E olhando fixamente sobre o meu companheiro, ela disse: estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Espero que os amigos se mantenham apostos, efetuando a maior porção do serviço, porque, quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Ao dizer isto, aproximou-se de ambos os infelizes, colocando-se em atitude de oração. Que estaria pedindo às forças superiores ali, diante de nós? Aquela mulher de extraordinária expressão? Medita André Luiz. Eu sentia dela, de maneira enlevado que estava, encantado, a sinceridade profunda, a humildade fiel, a prece em que por alguns minutos ela se concentrou, enchia-se de sublime poder, em razão de breve, de suave luz que descia do alto sobre a sua fronte venerável. Gradativamente, Cipriana se fazia mais bela. Os raios divinos que fluíam dos mananciais das nascentes invisíveis, envolvendo-a, transfiguravam Cipriana de forma completa. Tive a impressão de que o seu perispírito, a sua organização perispiritual, absorvia a claridade maravilhosa que se acumulava em seu ser. Corridos alguns momentos, ela estava circundada de um refulgente, de um luminoso halo, de uma auréola, cuja santidade senti que devia respeitar.
dos olhos, do tórax, das mãos, emanavam, efluíam irradiações de frouxa e suave luz que não assustavam aquela retina surpresa que fitava essa luminosidade. Não era assim uma coisa de assustar, de impressionar de maneira negativa. Não, elas encantavam. Estava formosa, radiante, como se fora a materialização da Madonna de Murillo. O Murillo é um pintor espanhol do século XVII que pintou várias mulheres nessa forma de Madonas, que estava ali em uma milagrosa aparição. Perante a sua personalidade transfigurada quase, eu praticamente me prosternei, me humilhei, tal a comoção daquele minuto inesquecível. Nenhum olhar ela nos dirigiu, talvez, quiçá, por humildade, no desejo de ocultar a elevada posição que desfrutava. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com seu amoroso magnetismo. E assombrado, notei que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia, que os se impunha a eles a uma quietação, a uma tranquilidade. Trocaram olhares com indizível espanto, experimentando o respeito e o temor, tomados de comoção irreprimível e desconhecida. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa indagação, angustiosa perquirição, quando a mensageira, avizinhando-se, tocou-os de leve na região visual. De minha parte, diz André, reparei que ambos, os dois envolvidos naquele drama, registraram um mais forte abalo, um abalo indisfarçável. Não conseguiam esconder o estado de susto, de abalo que receberam com o toque de Cipriana sobre a região visual de ambos. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, eu notei que aquele doente no hospital que havia saído do corpo pelo sono e o seu perseguidor implacável passaram também a nos ver, ao André Luiz, ao Calderaro, e nos ver com indescritível assombro. Gritavam violentamente, empolgados pela surpresa, e, por nos julgar cada um de nós, aquilo que vê através do prisma dos conhecimentos que eles haviam adquirido, eles imaginaram que estavam sendo visitados pela excelsa Mãe de Jesus. Olhavam o ambiente e definiam em harmonia com as noções religiosas que o mundo lhes havia gravado quando eles estavam na Terra, com os ensinamentos religiosos que tinham. É Maria, Nossa Senhora. O doente ajoelhou-se de imediato, dominado por irreprimível comoção, e se desfez em abundante, em copioso pranto. O outro, o espírito vingador, porém, embora perplexo e abalado, manteve-se de pé, ereto, como se o bendito favor daquela hora não lhe fosse a ele também concedido. Então estamos vendo, nessa primeira parte, e eu quero informar você que nos assiste que este capítulo é muito especial e ele será desenvolvido em 5 partes, não em 4 como os demais têm sido. Sempre que tivermos necessidade, vamos fazer 5 partes no nosso programa. Hoje é a primeira vez que vamos fazer isto. Ao longo dos capítulos, talvez repitamos essa experiência para não perder a possibilidade de comentar. Nós não queremos que isso seja apenas uma leitura de livro. Queremos comentar. E vocês veem como é importante essa compreensão deste amor que transforma todas as coisas e que transforma quem ama em primeiro lugar. A oração singela desse Espírito fez com que a resposta divina fosse imediata.
e em sintonia com a beleza do céu, ela pôde trazer essa beleza para a terra, impressionando aqueles homens, dois truculentos espíritos atrasados nos erros, caídos nas desditas, nas ilusões, como nós. E ao mesmo tempo, vendo-se na presença de um espírito tão elevado que supunham ser Maria de Nazaré. Aquele que estava com a culpa acumulada na consciência e que, portanto, vinha produzindo os malefícios para o seu organismo, o rapaz, ele entra num estado alterado e se ajoelha, arrependido, comovido. E o outro, o algoz, o que era o dono da vingança, aquele que se sentia vítima do mal que recebeu, este, apesar de estar perplexo e abalado, também surpreso, mantinha-se de pé, firmão. O orgulho estava ali, mantendo-se inquebrantável, imaginando que aquilo não era para ele também, a possibilidade de enxergar um espírito tão sublime. Veja como o orgulho é um dos piores adversários, como Jesus explica. Ao lado do egoísmo são os dois cancros, os dois cânceres que nos mantêm presos a um ambiente atrasado do mundo físico. É o orgulho. O orgulho de querermos ser melhores do que os outros, de não admitirmos que alguém saiba mais do que nós, de nos querermos ver acima das pessoas por aquilo que nós sabemos fazer e acharmos que é melhor do que todo mundo. Esse é o orgulho, que leva para o cemitério muita gente todos os dias e que depois encaminha os espíritos para a região umbralina para sofrerem. Não importa quanto livro tenham lido, quanta igreja tenham ido, quanta missa tenham assistido, hóstia tenham comido, passes tenham tomado, dízimos tenham doado, não importa nada disso. Porque o que importa é o que a pessoa é na sua essência, na mente. Então, aí está o outro inimigo, de pé, firmão, não cedo, não vou me emocionar. Mas a gente vai ver o que vai acontecer logo a seguir, porque a Cipriana não foi aí por acaso, nem foi para perder viagem. Então, não demore não, hein? Nós vamos para a segunda parte rapidinho. Aguardo você. Olá, estamos de volta com o capítulo 5º do livro No Mundo Maior. Já na primeira parte, no primeiro bloco, nós pudemos ver o efeito da prece sobre aquele espírito tão elevado que era a Cipriana. E agora, à medida em que ela fez com que os dois pudessem ver a ela, Cipriana, e os dois amigos que estão ali, André Luiz e Calderaro, eles ficam assim atônitos, perplexos, acham que estão diante de uma emissária daqueles contos bíblicos, a própria mãe de Jesus. E então, agora que um deles, que é o doente no hospital, que saiu do corpo pelo sono, está diante dela, ele não aguenta, ele se ajoelha. E agora vamos ver como é o diálogo entre os dois, entre a Cipriana e o assassino. Nós vamos então para a nossa sala de leitura, vamos voltar para lá. Já estamos aqui. O que diz então, na sequência deste capítulo, aquele que se ajoelha? Começa dizendo: Mãe dos céus! Clamou o companheiro hospitalizado, chorando convulsivamente. Como vocês são dignos de visitar o criminoso que eu sou? Sinto vergonha de mim mesmo. Sou imperdoável pecador abatido pela minha própria miséria. Sua luz me revela toda a extensão das trevas em que me debato. Tenha piedade de mim, Senhora. Havia uma sinceridade imensa, aliada à imensa dor, naquelas palavras de angústia e de arrependimento. Soluços sufocantes chegaram à sua boca e interromperam a continuidade da tocante súplica. Cipriana acercou-se dele, de olhos faiscantes e úmidos.
tentou levantá-lo, sem, no entanto, conseguir lograr que ele deixasse a postura genuflexa, a postura ajoelhada. Por certo, a piedosa missionária havia se informado de todas as minúcias necessárias ao êxito de sua missão naqueles minutos, porque, enlaçando-o, abraçando-o como mãe, o chamou pelo nome, esclarecendo: Pedro, meu filho, eu não sou quem você julga, no transporte de viva confiança que sensibiliza a sua alma. Sou simplesmente sua irmã na eternidade. Ela está querendo dizer que ela não é Maria de Nazaré, ela é apenas uma irmã. Todavia, continua Cipriana, eu também fui mãe na terra e por causa disso eu sei quanto você sofre. O interpelado ergueu os olhos suplicantes, fitando-a, olhando-a através de um espesso véu de lágrimas. Embora visivelmente animado pelas declarações que acabara de ouvir, manteve-se em posição reverente e humilde. E olhando para ela, disse essa frase que carregava martelando dentro de si, que geralmente os filhos não gostam de falar para os pais, mas precisam desabafar para as mães. Precisam contar para aquele coração generoso que faz o papel materno, que acaba por compreender, que não julga quando alguém se confessa. E olhando para Cipriana, humildemente ele disse: matei um homem. Exclamou, desabafando-se. A mensageira acariciou o rosto, banhado em pranto, e lhe respondeu: eu sei disto, meu filho, eu sei. Decorridos alguns instantes, em que ela dividia o carinhoso olhar entre aquele que estava ajoelhado e o seu carrasco, o seu verdugo, que estava ali próximo, contido, retido pelo respeito, ali a uma distância muito pequena, ela se dirigiu ao doente de maneira intencional, de modo a fazer-se ouvida pelo companheiro vingador que estava próximo. E então Cipriana começou a dizer: Pedro, por que você destruiu a vida do teu irmão? Como se julgou com forças e direito para quebrar a harmonia de Deus? A harmonia divina? Deixando perceber que estava ouvindo os pensamentos mais íntimos daquele a quem ela se dirigia, ela prosseguiu: você pensava fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazia ampliar, expandir a cólera aniquiladora. Por que razão, meu filho, você pretende equilibrar a vida provocando a morte? Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida? Há muito tempo você cometeu o homicídio, julgando liquidar escabroso, áspero débito a jorros de sangue. Eliminou o corpo de um amigo que depois se tornou incompreensivo e duro com você. Todavia, desde o trágico instante, você ouve a consciência divina a repetir a velha pergunta: Caim, que fizeste de teu irmão? A pergunta divina é esta, não é? Sempre. Nós não encontramos Deus dizendo: você matou o seu irmão, você é um bandido, você é um assassino. A pergunta divina diz: filho, o que você fez do irmão que eu coloquei em suas mãos? É um chamamento à autoanálise. E então continua o texto, a palavra de Cipriana: você tem vivido desarvorado, desorientado e desditoso, de alma agrilhoada, presa à própria vítima, aprendendo que o mal
jamais se coadunará, se combinará, se harmonizará com o bem, e que a lei cobra dobrados tributos daquele que se antepõe aos seus ditames, às suas regras sábias e soberanas. Você destruiu a paz de um companheiro e, ao fazê-lo, perdeu a tranquilidade própria. Você suprimiu, eliminou o corpo físico dele, mas ele perambula, ele anda algemado ao teu corpo, sentindo você e você o sentindo como pesado fardo. Você tratava de ministrar o direito a si mesmo e entortou o seu destino, imprimindo perigosa curva ao seu caminho, que poderia ser retilíneo, poderia ser reto, direto e iluminado. Saiu da reta, quis dar uma volta, quis atalhar para conseguir coisas que você deveria aprender a esperar. Tendo medo de si próprio, por se sentir delinquente em toda parte, você procurou refúgio no trabalho atabalhoado, um trabalho de forma atrapalhada e mecanizante, inconsciente, repetitivo. Conseguiu dinheiro que nunca pacificou, que nunca tranquilizou seu ser. Alcançou elevada, culminante posição social entre os homens, dentro da qual, contudo, você se sente cada vez mais triste e mais desamparado. Como, Pedro, como? Você não se lembrou da oração santificante? Como não se penitenciou, não se corrigiu diante da vida, humilhando-se aos pés da tua vítima, no sincero e real propósito de se regenerar? Por que você não orou, Pedro? Você, ao invés de mergulhar no trabalho alucinante, você podia ter rezado, falado mentalmente, pedido a Deus que ajudasse o ser que você prejudicou, pedisse perdão a Ele. A oração, Pedro. Você preferiu a corrida louca depois das sensações externas, a fuga para a região do ganho material, a transitória subida para posições de domínio enganoso e ilusório. Aterrorizado, tentou escapar do tribunal íntimo, onde o poder espiritual reprovava seu condenável procedimento. Mas, meu filho, nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, você cedeu à enfermidade e aproxima-se da loucura. De alma contundida, de alma ferida e corpo em desordem, você apelou para a misericórdia divina. E aqui estamos. Contudo, meu amigo, uma voz, a nossa voz, não se ergue para maltratar o seu espírito, para fustigá-lo, já de si mesmo tão castigado e tão infeliz. Nós viemos ao teu encontro para te estimular à regeneração, Pedro. Quem poderá condenar alguém depois de ter comungado das dificuldades na carne, de tê-las vivido também? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para atirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado as fronteiras de cinzas do sepulcro? Quem de nós, Pedro, terá passado ileso, incólume, nas correntes do pântano? Não, meu filho. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável, um amor sem medida. Nos encontramos aqui para lhe querer bem, tentando, pretendendo erguer você, alçá-lo, a sua consciência, a você e a sua consciência aos campos infinitos da vida eterna. Você orou e nos chamou. Abriu a sua mente à força regenerativa e somos seus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Entretanto, paramos no caminho, renegamos o crime, ressoldamos, religamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência e cultivando o perdão e a humildade. Aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Lembre-se das suas próprias necessidades
Interrompa a marcha da aflição, reconsidere a atitude e faça novo compromisso perante a justiça. E depois de longa pausa, Cipriana abriu os braços maternos e acrescentou: levante-se e venha a mim. Sou sua mãe espiritual, em nome de Deus. Que convocação maravilhosa, não é? Que coisa linda perceber que basta rezar e as ciprianas do espaço tentarão nos salvar, desde que nós nos levantemos, abramos os braços e possamos seguir na direção da verdade. Mas não terminou ainda. No próximo bloco, nós vamos continuar a ver a beleza dessa história. Eu aguardo você. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Vamos voltar a essa conversa maravilhosa do amor com a necessidade, do perdão divino com a culpa, do acerto ou do convite ao acerto com o erro? Vamos ver o que Cipriana está exortando ao seu improvisado filho. Uma maternidade que adota os filhos de Deus como seus próprios filhos. Vamos ver que coisa linda. Vamos então à nossa sala de leitura. Lembremos-nos que depois de ter explicado todas essas coisas, ela disse para ele: vamos, meu filho, levante-se e venha até mim. Sou sua mãe espiritual em nome de Deus. O enfermo, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se como um menino, sensibilizando-nos o coração, e então disse: merecerei tamanha graça? E ela respondeu: como não, meu filho? O Pai não nos responde aos nossos pedidos, às nossas súplicas, com palavras condenatórias. Nós nos acercamos de você em nome do Pai, nosso Senhor Supremo. Assim dizendo, aconchegou ao coração. Mas havia tal meiguice naquele amplexo, naquele abraço inesperado, que qualquer outra pessoa que estivesse ao lado, que não fosse a gente que conhecia o problema, diriam estar presenciando o reencontro de carinhosa mãe com o seu filho ausente, após uma longa e dolorosa separação. O infortunado deixou pender a cabeça sobre um dos ombros dela, demonstrando infinita confiança, e murmurou de maneira infantil: Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Via-se o seu alívio através do semblante do seu rosto feliz. Cipriana animou-o, bondosa, e explicou: é imprescindível que você se aquiete, que você tenha a sua mente afogueada, que está incendiada, mas tranquila, depositando nas mãos do Senhor as suas antigas angústias. A essa altura, diz André, voltei o meu olhar a Calderaro, e eu que estava comovido, notei que as lágrimas não brotavam somente dos meus olhos. O companheiro também as tinha abundantes a lhe deslizarem na face calma. Tocado por minha silenciosa indagação, ele me disse em voz bem baixinha, somente por mim perceptível: ai, André, praza a Deus, queira a Deus, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. A emissária, que parecia não se dar conta da nossa presença, avançou para o carrasco, sustentando Pedro nos braços, como se ele fosse um filho doente. O perseguidor aguardou-a de pé e altivo, arrogante.
revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado os corações. Longe de se intimidar, a missionária se aproximou, quase tocando-o, e com humildade lhe disse: Camilo, que faz você fechado à comiseração, fechado à compaixão? Que faz você? O vingador, demonstrando incompreensível frieza, respondeu cruel: Que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Odiar? Respondeu Cipriana, sem se alterar. Você sabe a significação de tal atitude? As vítimas que não acessam o perdão, que estão indiferentes ao entendimento, parecem elas ultrapassar a dureza e a maldade daqueles preceitos que elas acham que foram feridos, provocando horror e compaixão. Elas são piores do que a ofensa. Quantos se valem deste título de vítimas para pôr aí às claras as monstruosidades que lhe povoam o ser? Quantos se aproveitam da hora irrefletida de um amigo ignorante ou infeliz para iniciar séculos de perseguição no inferno da ira? A condição de vítima não confere santidade a você, Camilo. Valha-se dela para semear na própria senda ruína e miséria, treva e destroço. Sem dúvida, Pedro o feriu em momento de insânia, de desequilíbrio, perdido na ilusão da mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que você foi, homem refletido e prudente que aparentava ser, não encontrou no espírito uma mínima réstia, um mínimo resquício de piedade fraternal para desculpá-lo. Há 20 anos você instila, você inocula em torno de si a peçonha, o veneno da víbora. Na postura do faminto, do famulento chacal. Podendo conquistar a láurea, o prêmio dos vencedores com o Cristo, você preferiu o punhal da vingança, igualando-se com os malfeitores endurecidos. Onde você esbarrará, meu filho, com seus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústias você vai ser algemado pela justiça de Deus? Dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Camilo vacilava entre a inflexibilidade, a dureza e a capitulação, a rendição, a entrega. Extrema palidez lhe cobria o rosto. E quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, ao acaso, a missionária dirigiu-se ao meu orientador e com humildade lhe pediu: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Vamos até o lar de Pedro, onde Camilo vai atender aos nossos rogos, aos nossos pedidos. Então, Calderaro não hesitou. Voltando-se para mim, ponderou: a irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é muito pesado de carregar. Nós dois, André, eu e você, vamos conduzi-los. Vamos conduzi-lo. Então, dando-lhe nossos braços, Calderaro à direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia. Compreendendo talvez a inanidade, a inutilidade de qualquer rebeldia, deixava-se levar sem protesto. Colocamo-nos assim em uma rápida jornada. Em breves minutos,
Penetrávamos confortável residência, onde uma senhora, na sala de jantar, tricotava junto de 2 filhos pequeninos. A conversação doméstica era doce, cristalina. O menorzinho, então, o filho menor dizia: Mamãe, onde está o Neneco? Ah, voltou ao serviço. E Celta? No colégio. E Marquinhos? Ora, também, respondia a mulher. Ah, eu queria todo mundo aqui em casa. E a mãe então perguntou sorrindo: Para quê? Perguntou a mãe. Sabe, mamãe, eu queria todo mundo aqui em casa para rezarmos por papai. A senhora reparou ontem à noite como ele estava aflito e abatido? A jovem matrona demonstrou certa angústia nos olhos, mas respondeu em tom firme: Confiemos em Deus, meu filhinho. O médico nos recomendou tranquilidade e estou convencida de que a providência nos ouvirá. Lançou um inteligente olhar sobre a criança e destacou: Guilherme, vai se distrair, vai brincar. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre um livro de primeiras letras, teimando, pensando, como se indiretamente percebesse a nossa presença, enquanto a senhora, de súbito, abandonava o tricô para chorar num quarto à distância. Essa era a casa do Pedro. Lembra-se que ele se casou com uma mulher mais elevada do que ele, que lhe deu 5 filhos. Então ali está Guilherme, um deles, um dos mais novinhos, perguntando do Neneco, perguntando do Celta, perguntando dos seus irmãos, que queria que todos estivessem ali naquele momento, porque ele queria rezar junto pela saúde do pai que estava no hospital, que estava doente. Eram espíritos que não tinham matado ninguém, eram espíritos que estavam sendo acolhidos pelo coração de um assassino, que estava trabalhando para lhes dar pão, lhes dar escola, lhes dar bom exemplo. E era isso que Cipriana gostaria que aquele outro espírito endurecido presenciasse uma família construída por um malfeitor, uma família que representava amor em direção daquele que era um assassino e que estava tentando se recuperar. Era então a cena que Cipriana gostaria que esse algoz, aquele que se achou vítima e que por causa de ser vítima agora queria se vingar, que visse, para que ele entendesse o significado do que o amor pode construir. Que pena que a gente tem que fazer um intervalo, né? Mas a gente vai fazer um rápido para que você possa logo continuar nesse clima. E vamos ver o que Cipriana vai oferecer a Camilo daqui a pouquinho. Estamos de volta com o capítulo 5º, que vai nos trazer a importância do amor para melhorar aqueles que falham, aqueles que caem. No bloco anterior, você se lembra, está Cipriana, está André Luiz Calderaro, carregando ambos o espírito de Camilo e o coração de Cipriana, levando o Pedro até a sua antiga casa. E ali estão ouvindo um dos filhos, o Guilherme, um dos filhos pequenos, que Pedro havia deixado em casa enquanto estava no hospital, agora pedindo para orar em favor do seu pai. Ele queria orar e a mãe se sente tocada pela sensibilidade da criança e se emociona e vai chorar escondida. Agora vamos continuar a ver o que vem na sequência, porque Cipriana levou Camilo até aquele ambiente. Vamos à nossa sala de leitura.
Diz André Luiz, acompanhávamos a cena comovidos, quando Cipriana se dirigiu a Camilo, que estava ali desapontado. Continuemos. Efetivamente, nosso amigo roubou a sua vida física no outro tempo, Camilo, contraindo assim dolorosa dívida. Entretanto, meu filho, a voz deste menino devotado à prece não te sensibiliza o espírito endurecido? Este aqui é o lar que Pedro criminoso, este homem criminoso, instituiu para que pudesse criar o Pedro renovado. Aqui ele trabalha exaustivamente para se corrigir perante a lei, compreendendo a responsabilidade terrível que ele assumiu com o golpe que te aplicou sem pensar, sem refletir. Ele meteu os ombros a uma atividade desordenada e incessante, destruindo os centros orgânicos. Antes dos 50 anos, no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude, de velhice. Se cometeu falta grave, ele tem feito o possível por reerguer-se numa vida nobre e útil. Amparou devotada mulher através do casamento. Deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se por dar-lhes uma orientação, um norte para o bem, através do trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou, conquistou posição de abastança, de riqueza material. Todavia, sabe agora, de experiência própria, que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Não obstante, embora todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido doente, infortunado, aflito. Apesar disto, tem a crédito dele, a favor dele, o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o dignifica e as preces de 5 filhos agradecidos. E então, Camilo, quanto a você, o que você fez? Faz precisamente 20 anos que não abriga outro propósito senão o de extermínio. O desforço, a vingança detestável tem sido o objeto exclusivo de seus intuitos, de seus objetivos destruidores. Seu sofrimento agora nasce da volúpia, do prazer da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor, para descer tanto na escala da vida, Camilo? Vale a pena? A benfeitora fez breve pausa, encarou-o com piedade e prosseguiu. Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir neste santuário à maneira, à laia de juízo irrecorrível, juízo, julgamento definitivo contra você. Acima de tudo, Camilo, você é nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. O objetivo da nossa visita aqui é ajudar você. Talvez você recuse nossa aliança fraterna, mas nós confiamos em sua regeneração. Também nós, em épocas remotas, passamos muito tempo no desfiladeiro, na garganta fatal a que nos conduzimos. Passamos longo tempo na atitude da serpente venenosa, concentrada em si mesma, aguardando a oportunidade, o ensejo de exterminar ou de ferir. No entanto, o Senhor todo misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é aquela que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes
e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar, redimir, remir e resgatar. Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não estamos então aqui falando a você como anjos, mas sim como seres humanos regenerados, em peregrinação para os círculos maiores, para os planos superiores. Havia uma tal inflexão, uma tal entonação de carinho naquelas ternas e sábias considerações, que o perseguidor, antes frio e impassível, inabalável, prorrompeu em pranto, explodiu em lágrimas. Mas, apesar dessa modificação, ergueu o dedo na direção de Pedro e exclamou: quero ser bom e todavia sofro. Angustiam-me, confrangem-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, se Deus é generoso, por que me deixou ao desamparo? Aqueles soluços, a explodirem-lhe da alma torturada, me feriam fundo o coração, diz André. Como também não chorar ali, diante daquela cena simbólica? Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis, fracos, devedores? Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina? Sempre inclinada a ensinar com o perdão e a corrigir através do amor? Ouvindo as palavras do verdugo, daquele carrasco, a missionária disse-lhe: quem de nós, meu amigo, poderá aprender toda a significação do sofrimento? Você questiona, você indaga a razão por que permitiu o Senhor que você atravessasse tão dura prova. Não será o mesmo que perguntar ao ceramista, ao oleiro, pelos motivos que o obrigaram a cozinhar o delicado vaso de barro em um calor ardente? Não será a mesma coisa que perguntar do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima da estatuária? Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta-a. O martírio é problema de origem divina. Tentamos solucioná-lo, ou tentando solucioná-lo, o espírito pode elevar-se ao píncaro, ao auge resplandecente, ou pode precipitar-se em abismo tenebroso. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros do sofrimento extraem pedras e espinhos de revolta, com que se atiram, se despenham na sombra dos precipícios. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou depois de breve silêncio: chora, meu filho, desabafa. O pranto de compunção, o pranto de arrependimento tem poder milagroso sobre a alma ferida. E então, a emissária se calou por alguns minutos. Seus olhos, muito lúcidos, pareciam agora passear em uma paisagem distante. Recolheu Camilo quase que maquinalmente nos braços, conservando os opositores, os dois briguentos, conchegados ao peito, qual se lhes fosse de ambos a mesma mãe, dos filhos que não se querem, dos irmãos que se hostilizam. Que coração de mãe não gostaria de envolver ambos
neste abraço para diminuir as distâncias. E é por isso que nós vimos neste capítulo o poder do amor, que geralmente na vida material também a mulher poderá exercer quando tem filhos que não se querem bem. Vocês que são filhos, vocês que são irmãos e que estão em conflito, vocês morrerão de vergonha quando souberem a dor do coração da mãe quando vem um filho contra o outro. Ela não deseja um presente, ela não deseja um carro, ela não deseja uma joia. Em qualquer uma das datas que nós na Terra comemoramos, em homenagem àqueles seres que nós amamos, se você perguntar para qualquer mãe, e eu ouso dizer para qualquer pai, o que é que eles querem de presente, eles vão dizer: eu quero que você faça as pazes com o seu irmão. Esse é o presente. Porque a dor que vocês se produzem dói mais em mim, dói mais em nós do que em vocês. Que coisa linda entender o poder desse amor que reergue do lixo para transformar ambos em luz. E é para nos emocionarmos ao final que nós chamamos você para o próximo bloco, quando vamos terminar este capítulo. Uma coisa que é exuberante de elevação, de beleza. E que nos faz pensar também, se nós não somos um desses dois alucinados aí, doentes mentais, com ódio guardado no coração. Não demoramos para voltar. Esperamos você. Olá, queridas irmãs. Estamos de volta para o último bloco deste capítulo 5, que fala sobre o poder do amor. Cipriana agora recolhe os dois rivais, abraça-os como mãe. E então, na sequência, vamos ver como que ela vai dirigir-se a cada um deles para reerguê-los a um novo caminho, a uma nova jornada. Vamos então agora à nossa sala de leitura. Transcorrido algum tempo, ela dirigiu um carinhoso olhar ao perseguidor de Pedro. E então, com ele já nos braços, prosseguiu dizendo: você, Camilo, comenta o mal que lhe feriu. Invoca a providência com expressões desrespeitosas. Ó, meu filho, cale o dom de falar quando não puder servir ao bem falando. Eu vivi igualmente na terra, e eu ainda assim não sofri quanto eu deveria ter sofrido, considerado o tesouro da iluminação espiritual que eu recebi do céu através da dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor deu-os a mim. O Senhor os tirou de mim. Meus dois rapazes foram assassinados numa guerra civil, em nome de princípios legais. Minhas duas filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram, ironizaram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, nas trevas, emaranhadas, embaraçadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra tomou conta da minha carne, me abandonou também, empolgado por visível horror. Todas as afeições me desprezaram, fugiram os favores do mundo. Contudo, entretanto, enquanto meus membros se desprendiam do meu corpo, que se corrompia pela doença, quando me achava atirada ao extremo desamparo daqueles que me eram mais queridos,
robustecia-se, fortalecia-se dentro de mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Ele me concedera um dia todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu mantinha comigo por empréstimo. Privou-me, despojou-me dos entes queridos, me desfez o equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé se elevou mais clara e mais viva. O que eu necessitava, miserável mulher, se não padecer, se não sofrer, para santificar a esperança, que não precisarei ainda para conseguir o acesso às fontes superiores? Quem somos nós, senão vaidosos vermes, com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de mil modos manifestado a misericórdia divina, mas sempre em vão? Foi então a ver de Camilo se ajoelhar. Do tórax de Cipriana partia radioso feixe de luz que atravessava o coração do algoz, como um venábulo, um dardo de luar cristalino. O infeliz, ajoelhado, genuflexo agora, beijava-lhe a mão num transporte comovente de gratidão, rociando-a, borrifando a mão de lágrimas. E então disse ele chorando: sim, sim, você não me falaria desta maneira se não me amasse. Não são suas palavras que me comovem, senão o seu sentimento que me transmuda, que me converte. E como havia acontecido a Pedro, ele também gritou: Mãe do céu, liberte-me de minhas próprias paixões. Abra, desfeche as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações. Quero partir, quero esquecer. Quero me empenhar na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou-nos o doente, aquele que estava no hospital, ali próximo. E, num triunfante sorriso de ternura de mãe, abraçou o ex-perseguidor, murmurando: Ah, abençoado seja você, que ouviu o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos. A providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Então, abraçou-se aquela figura repulsiva, horrorosa, do ex-verdugo, do ex-carrasco. Aconchegou-o ao coração, como se aconchega alguma coisa muito preciosa. Dirigindo-se a nós, aproximou-se gentilmente e disse: Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero colocá-lo em uma área de atividade restauradora no mundo espiritual. E antes de despedir-se, notificou ao meu orientador: Irmão Calderaro, hoje à noite eu lhe aguardo a colaboração em favor de Cândida, que deve
desencarnar, deve regressar ao nosso lado amanhã, em definitivo. Nós precisamos salvar a sua filhinha da loucura total. A filha de Cândida. Precisamos salvá-la. E então, retirou-se a mensageira, conduzindo o transviado, o perdido Camilo, como se lhe fora precioso fardo. Enquanto nova luz me clareava, me dealbava o espírito. O assistente, Calderaro, tocou-me o ombro e falou: o coração que ama, André, está cheio de poder renovador. Certa vez, Jesus disse que existem demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. É preciso que o homem seja animado da força divina, que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração, que nasce do amor universal. Dispunhamos-nos a reconduzir o doente à casa de saúde, quando a dona da casa, a esposa daquele Pedro, que estava no quarto chorando, voltou à sala em traje de sair e disse aos meninos: preparem-se, filhinhos, nós vamos visitar o papai dentro em pouco. Nós, por nossa vez, diz André, transportamos Pedro ao leito, no hospital, dispensando a ele os cuidados possíveis. Em breve, despertava sorrindo, melhorado, quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Algo, pensava ele, havia limpado dos negrores da escuridão a sua cabeça, como a chuva benéfica lava e clareia um céu de chumbo. Decorrida 1 hora, a esposa e os filhinhos penetravam no aposento, partilhando-lhe o bem-estar. Pedro lhes contou, chorando de alegria, que tivera um sonho iluminativo. Assegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos transbordantes de luz. A esposa, ouvindo-o, verteu copioso pranto de alegria e de reconhecimento. E Guilherme, o pequenino, cheio de fé viva, pegou a mão do pai, beijando-a com filial afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz. E recordando Cipriana com a sua milagrosa atuação salvadora, compreendi que a mulher, santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas, para enobrecê-las. Para, quem sabe, não é? Lembrando Jesus, cobrir a multidão dos pecados. Que precisa comentar? O único comentário que eu quero fazer a você que nos assiste diante dessa exuberância de luz é que na próxima semana, no capítulo 6, nós vamos ver o amparo fraternal, a Cândida. Esta emoção vai se multiplicar. Cipriana estará junto. E nós aprenderemos tantas coisas lindas no próximo capítulo. Obrigado pelo seu carinho. Vá lendo antes. Assimile estas coisas. Faça um exercício desse amor junto das pessoas que pareçam difíceis. Ame-as. Esqueça um pouco de você, do seu orgulho ferido. Esqueça do lixo, do remorso, do ódio, da revolta. Ame e você vai ver como o seu jardim vai florescer, mesmo que demore um pouco. Muito obrigado por tudo. Até o próximo. Espírito da Letra e muita paz.